Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouquinho sobre anatomia do estômago, intestinos, reto e ânus. Um assunto super importante, trouxe também diversas repercussões clínicas e cirúrgicas desse conteúdo anatômico. Então essa aqui seria a terceira parte do nosso módulo de estudo digestório. Primeira parte eu falei sobre boca e glândulas salivares. Segunda parte eu falei sobre faringe e esôfago. E essa terceira parte vou falar um pouco sobre estômago, intestino, reto e ânus. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Então hoje nós vamos localizar o estômago na cavidade abdominal. Nós vamos compreender as porções do estômago e as relações com outros órgãos, esse tópico aqui é super importante, identificar a relação do estômago com o esôfago e duodeno. Além de outros órgãos da cavidade abdominal, o estômago ele vai ter uma relação direta com o esôfago, ele vai receber o bolo alimentar do esôfago e vai liberar esse bolo alimentar para o duodeno, para a primeira porção do intestino delgado. A gente vai descrever essa localização e essas relações, né? A gente vai localizar o duodeno na cavidade abdominal, também é um assunto super importante, compreender as subdivisões do duodeno. Nós sabemos que o duodeno ele possui 4 porções, a gente vai nomear essas porções e nós vamos compreender essas subdivisões. Localizar o limite entre o tubo digestório alto e baixo, isso também é super relevante. Algumas manifestações clínicas apresentam sintomas e sinais oriundos da manifestação do tubo alto e outros sintomas e sinais são oriundos do tubo digestório baixo. Então a gente vai localizar a delimitação anatômica dessas duas partes do tubo digestório. A gente vai identificar as porções do intestino delgado. Então o intestino delgado tem diversas porções. Eu tenho o duodeno, primeira porção, depois eu tenho o jejum na segunda porção e por último o íleo. Nós vamos localizar essas porções do intestino delgado, né? A transição entre o delgado e grosso também vai ser localizada. O íleo terminal ele desemboca numa região do intestino grosso que nós chamamos de ceco. Essa região super importante, nós vamos projetar diversos slides mostrando esta região, né? Identificar as demais porções do intestino grosso, além do ceco, nós temos o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente e o cólon sigmoide. A gente vai descrever as relações anatômicas dessas porções e, por último, identificar o reto e sua relação com a pelve. Por último, eu coloquei 2 slides, um slide de uma pelve masculina e outro slide da pelve feminina. A gente vai identificar aqui, em relação à pelve feminina, o reto tem uma relação muito próxima com a vagina e na pelve masculina, o reto tem uma relação de extrema importância com a próstata. Então, a gente vai relembrar essas relações do reto com a pelve feminina e também com a pelve masculina, ok? Bom, começando nossa aula, projetei aqui um slide mostrando a cavidade abdominal. E se a gente prestar muita atenção, a gente vai ver que essa cavidade ela não é estática, é uma cavidade altamente dinâmica. Então, vou ter muita movimentação das estruturas, principalmente em decorrência dos movimentos respiratórios. Durante a inspiração, eu vou ter projeção dessas alças abdominais, dessas vísceras, e na expiração também é a mesma coisa. Durante a inspiração, eu faço uma contração do diafragma e, consequentemente, também eu projeto anteriormente a parede abdominal anterior. Durante a expiração, né, eu empurro, né, o diafragma para cima, diminuindo ali a região torácica, aumentando o diâmetro longitudinal da cavidade abdominal e também causando uma retração da parede abdominal anterior. Então, vocês observem que o abdômen ele não é estático, é uma estrutura altamente dinâmica. Isso vai ter importância significativa. Qual que é a importância disso, geral? Quando eu for examinar a região abdominal, durante o exame físico, geralmente o paciente está em decúbito dorsal, está de barriga para cima, certo? E realmente eu faço a palpação na cavidade abdominal, né? E, consequentemente, dependendo do movimento respiratório do paciente, eu posso palpar melhor algumas vísceras. No caso de uma palpação hepática, por exemplo, eu posso pedir para o paciente fazer uma inspiração profunda. Na inspiração, eu empurro, certo? A região do fígado
e o fígado para baixo, e consequentemente eu posso acessar melhor essa víscera em relação à parede abdominal anterior, já que ela vai estar parcialmente recoberta pelos arcos costais inferiores. Da mesma forma que o estômago também, localizado no andar superior do abdômen, eu posso, no momento de inspiração profunda, eu posso empurrar o estômago em direção inferior, favorecendo em relação à palpação dessa estrutura na sua região abdominal. Então, esse slide aqui para mostrar que a cavidade abdominal é bastante dinâmica, né? Da mesma forma que a cavidade torácica, ela também aumenta em relação aos seus diâmetros numa inspiração profunda. A cavidade abdominal também tem relação com os movimentos respiratórios, né? Bom, colocando outro slide mostrando o limite superior da cavidade abdominal, a gente vai observar que ele é formado pelo diafragma. Então, o diafragma é um músculo estriado esquelético, músculo importantíssimo, dos músculos mais importantes do corpo humano, certo? E esse diafragma, ele vai estar localizado entre a cavidade torácica superiormente e a cavidade abdominal inferiormente. Na verdade, eu tenho duas cúpulas diafragmáticas. Uma cúpula diafragmática à esquerda, em contato principalmente com o fundo do estômago, né? Então, o estômago entra em contato com o diafragma do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho a cúpula diafragmática direita, que vai ter relação principalmente com o fígado, né? Observando que o diafragma ele é perfurado por três estruturas. Eu tenho ali a veia cava inferior, que vai atravessar o diafragma, trazendo o sangue venoso da extremidade inferior, da região abdominal, vai passar para o tórax até chegar no átrio direito do coração. Eu tenho também a passagem da artéria aorta, no momento que ela deixa de ser artéria aorta torácica e se transforma em artéria aorta abdominal, e também o esôfago. O esôfago vai atravessar o hiato esofágico do diafragma, deixando de ser um esôfago torácico e se transformando em um esôfago abdominal, certo? Então isso vai ter relevância em relação a alguns conteúdos de hoje. A gente vai falar muito em relação a essa região, dessa transição do esôfago em direção à cavidade abdominal, local onde a gente pode ter algumas hérnias, chamadas hérnias de hiato esofágico, certo? Observando agora uma estrutura importantíssima da cavidade abdominal, que seria o estômago, certo? Eu vou ver que ele tem relação, esse estômago ele vai possuir uma relação muito próxima com a cúpula diafragmática do lado esquerdo, certo? Então nessa imagem aqui, eu consigo ver o esôfago, a sua parte torácica, o esôfago, a sua parte abdominal. Eu tenho a cúpula diafragmática do lado direito e a cúpula diafragmática do lado esquerdo, certo? Observem que do lado esquerdo, essa cúpula diafragmática vai entrar em contato com uma região do estômago que nós chamamos de fundo do estômago, ou fundo gástrico, certo? Então, o esôfago vai desembocar no estômago e o estômago vai possuir diversas porções. A porção mais superior em contato com o diafragma nós chamamos de fundo gástrico. Essa região vai ter relevância muito grande em relação à anatomia, porque vai ser uma região onde a gente vai poder observar ela do ponto de vista radiológico, tanto na tomografia quanto na ressonância e também na radiografia simples de abdômen. A gente vai conseguir identificar essa estrutura formada ali pelo fundo gástrico, certo? Então, observando o estômago agora como um todo, eu vou ver que na parte superior do estômago eu tenho a região fúndica ou fundo gástrico, né? Eu tenho a região do estômago onde eu recebo o esôfago, a região que eu chamo de cárdia, ou parte cardíaca do estômago, né? Eu tenho o corpo do estômago na sua grande extensão, certo? Eu tenho a região mais inferior do estômago, que é formado por um antro pilórico, ou uma região que nós chamamos de antro, e também uma outra região que eu chamo de piloro, ou canal pilórico. Essa região é muito importante, já que ela vai limitar a passagem de alimento do estômago para o duodeno. Então, durante uma refeição, normalmente a gente acumula alimento aqui na região do estômago, esse esfíncter, esse canal está fechado, certo? Posteriormente, após a parcial digestão do alimento, né, eu permito a abertura desse esfíncter e a passagem do bolo alimentar até a primeira porção do duodeno, certo? Então a gente observa nessa imagem aqui o fundo do estômago, a parte
da cárdia do estômago, eu tenho aqui o corpo do estômago em grande extensão, eu tenho aqui o antro do estômago e, finalmente, eu tenho aqui o canal pilórico, né? Ou piloro do estômago, ou seja, a união entre o estômago e o duodeno. É uma região que é rica em musculatura, então essa região é muito muscular. E essa musculatura vai formar um esfíncter que vai ocluir, fechar, permitindo que o alimento fique no estômago até ser parcialmente digerido. Só vai liberar esse alimento para o duodeno depois que ele estiver parcialmente digerido, certo? Observem também nessa imagem que o estômago ele possui uma pequena curvatura ou curvatura menor, voltada para a direita, e uma curvatura maior ou uma grande curvatura gástrica, né? Voltada para a esquerda. Essas duas curvaturas vão ter bastante significado durante a cirurgia de estômago, né? Eu tenho outras imagens de estômago mostrando aqui a face anterior do estômago e a face posterior do estômago, certo? Então, na face anterior do estômago, ele entra em contato diretamente ou indiretamente com alguns órgãos. Eu tenho uma face hepática, onde ele vai manter contato com o fígado. Eu tenho uma face diafragmática ou face frênica, vai ter contato com o diafragma, sobretudo na sua parte do fundo. Fundo fica contato direto com o diafragma, porém eu posso ter um contato com o diafragma também em toda a sua parte anterior do corpo do estômago. E a parte mais inferior eu chamo de face epigástrica. Essa face epigástrica vai estar em contato em direção à região epigástrica da parede abdominal, ou seja, a região da parede abdominal localizada inferiormente ao ângulo external, ao ângulo infraesternal, né? Observando essa outra imagem, eu tenho aqui a vista da face posterior do estômago, a parede posterior do estômago, e observo que nessa parede posterior ele vai ter uma face, né? Ou face esplênica, que vai estar em contato com o baço. Eu tenho uma face renal, que vai estar em contato com o rim esquerdo. Eu tenho uma face suprarrenal, em contato com a glândula suprarrenal esquerda. Eu tenho uma face pancreática, em contato com o pâncreas. E uma face colomesocólica, em contato com o cólon transverso e também com o mesocólon transverso, né? Se eu observar com atenção, vou ver aqui que a face hepática também se projeta um pouco em direção à sua face posterior. Porém, a face hepática é bem mais observada, individualizada aqui na sua face anterior do estômago. Dessas faces, né, eu acredito que a mais importante, tem muita importância em relação a essa face pancreática, né? Já que alguns problemas localizados no estômago, inclusive uma úlcera gástrica péptica, pode erodir e pode perfurar essa parede do estômago, comprometendo também a integridade do pâncreas. Pode levar a uma pancreatite aguda causada por uma perfuração de uma úlcera gástrica. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo aqui, desse lado, a face anterior do estômago subdividido em diversas faces, né? E a face posterior do estômago também com a sua subdivisão em diversas faces, ok? Bom, outro slide importante seria o estudo da embriologia do estômago, certo? Uma região que tem uma embriologia bastante complexa e bastante significativa. A gente sabe que o estômago, né, na sua formação, ele tem uma rotação, ele sofre uma rotação em sentido horário, permitindo, né, um crescimento muito grande em relação ao seu lado esquerdo. Então tem uma grande curvatura do lado esquerdo, ao contrário de uma pequena curvatura do lado direito. A grande curvatura também é chamada de curvatura maior, enquanto que a pequena curvatura é chamada de curvatura menor, né? Eu tenho aqui a parte mais distal, que seria a parte pilórica, que vai entrar em contato com o duodeno, primeira parte. Uma manifestação congênita relativamente comum seria uma hipertrofia congênita do piloro. A musculatura dessa região pode ficar hipertrofiada congenitamente, né? E, consequentemente, eu posso ter uma dificuldade do esvaziamento gástrico por duodeno. Isso é muito comum, a gente identifica em lactentes. Logo depois que nasce, a criança tem uma dificuldade muito grande em relação ao esvaziamento gástrico. A criança, ela vomita com muita frequência, ela tem
sinais e sintomas dessa hipertrofia congênita de piloro. Então, tecnicamente, eu tenho que fazer uma cirurgia, certo? Para estar liberando esse esfíncter aqui, certo? Uma piloroplastia, eu tenho que liberar esse esfíncter aqui, permitindo que o alimento ele consiga chegar no estômago e que esse alimento seja liberado para o duodeno, certo? Sem sofrer nenhuma retenção, né? No caso do lactente, vai ser sobretudo o leite. Esse leite não vai conseguir atravessar e chegar ao duodeno e o lactente vai ter sintomas, certo? Dessa doença congênita, que é relativamente comum, não é raro de tudo não, certo? Então aqui mostrando a embriologia do estômago e nessa imagem aqui a gente demonstra a parte interna do estômago, ou seja, a luz do estômago, né? A gente vai identificar que essa luz, parte interna do estômago, ela é rica em um pregueamento, tem diversas pregas mucosas, né? Chamadas pregas gástricas, né? E essas pregas, elas vão aumentar a superfície da mucosa do estômago e favorecer, não é, o contato dessa mucosa com o bolo alimentar, favorecendo ali um maior contato dessa mucosa com o bolo alimentar e também a secreção do ácido gástrico, do HCl, certo? Esse ácido gástrico vai permitir a parcial digestão do bolo alimentar nessa região, principalmente quebrando ali as proteínas presentes no bolo alimentar. A gente observa aqui nesse slide novamente, eu tenho a região do esôfago que vai entrar em contato com o estômago, a região da parte cardíaca, eu tenho a curvatura menor e eu tenho a curvatura maior do estômago, né? Eu tenho aqui o esfíncter pilórico formado aqui para o músculo esfincteriano, que vai permitir ou vai bloquear a passagem do tubo do alimento localizado no estômago até a primeira porção do duodeno. Uma coisa muito comum em relação à repercussão clínica de estômago, né, e duodeno, eu posso ter dor na região abdominal, principalmente localizada em andar superior de abdômen, localizado ali próximo da região epigástrica, a gente chama de epigastralgia, uma dor em queimação na região abdominal. Na grande maioria das vezes se trata de uma gastrite, certo? Então eu tenho que conhecer a integridade dessa mucosa do estômago, né? Essa mucosa do estômago tem alguns fatores que vão proteger dela ser autodestruída pelo suco gástrico, né? Então tem que ter uma certa relação entre uma proteção da mucosa e a secreção de suco gástrico, né? Senão o suco gástrico começa a corroer a própria mucosa do estômago, isso não é bom. Vai causar sintomas de gastrite, uma inflamação no estômago. E é um sintoma muito comum, muito frequente, geralmente os pacientes se apresentam queixando-se de dor abdominal em queimação localizado ali próximo à região epigástrica, né? Nós chamamos de epigastralgia. Então o paciente pode ter uma doença gástrica, na grande maioria das vezes pode ter uma gastrite, certo? Mas pode ser alguma coisa mais séria, pode ter uma úlcera péptica, uma úlcera gástrica, né? Então, muitas vezes a gente faz uma endoscopia digestiva para dar o diagnóstico de certeza da gastrite e a gente vai encontrar também uma mucosa muitas vezes hiperemiada, completamente vermelha, né? A gente pode até biopsiar essa mucosa, dando o diagnóstico histopatológico da gastrite, mas não é raro de tudo a gente encontrar uma úlcera, ou seja, uma erosão na mucosa do estômago. Isso é muito comum. E eu tenho que observar essa úlcera, né? Muitas vezes a gente faz uma biópsia dessa úlcera, já que o diagnóstico diferencial pode ser feito com câncer gástrico, tem diversos tipos de tumores malignos no estômago que se manifestam também de forma endoscópica, da mesma forma que a úlcera gástrica péptica, né? Então tem que fazer o diagnóstico dessa úlcera, geralmente na borda dela, né? E o histopatológico me dá o diagnóstico de certeza. E realmente, muitas vezes numa úlcera péptica, oriunda por uma relação entre a produção do suco gástrico e a relação desse suco gástrico com a mucosa, vai permitir que essa mucosa seja causada, vai levando uma erosão, e essa erosão pode, inclusive, causar uma perfuração ou um sangramento, que são sintomas de úlcera péptica complicada. Então, quais são os dois tipos de complicação de uma úlcera no estômago, por exemplo? Eu posso ter um sangramento, causando uma hemorragia digestiva, ou posso ter uma perfuração, certo? Causando uma erosão dessa úlcera em direção à cavidade abdominal, certo? Inclusive, eu posso ter, pneumoperitônio, esse ar chegando na cavidade peritoneal, uma complicação da úlcera.
Aqui uma imagem mostrando novamente, né, um aspecto de uma endoscopia digestiva alta e o aspecto da úlcera, certo? Então, obviamente que, identificando essa situação, eu faço biópsias para dar o diagnóstico de certeza dessa úlcera, sendo uma úlcera péptica, porém eu posso também questionar a presença de um câncer gástrico na região. Obviamente, os sinais e sintomas do paciente vão ser um pouco diferentes, né? Além da úlcera gástrica péptica, essa úlcera péptica pode ficar localizada também no duodeno, que é uma região também que pode ser sítio, né, local de úlcera péptica, né? Então, o duodeno também é um local muito comum da gente encontrar úlcera péptica. Então, essa úlcera pode estar localizada no estômago ou no duodeno. Aqui eu coloquei um slide, né, diferenciando clinicamente, né, a característica da úlcera duodenal e também a característica da úlcera gástrica. A úlcera duodenal geralmente acomete indivíduos de 30, 40, 60 anos. A úlcera gástrica, ela vai acometer geralmente indivíduos acima dos 50 anos. Ela, geralmente, na úlcera duodenal, eu tenho uma hipersecreção, enquanto que a úlcera gástrica eu tenho uma secreção normal ou uma hipossecreção. Mas, Geraldo, como é que eu posso ter uma úlcera gástrica com pouca secreção de ácido clorídrico? Porque não depende somente da quantidade de ácido secretado, certo? Eu dependo também da integridade dessa mucosa. Então, existem diversos fatores que vão proteger essa mucosa. Se esses fatores não estiverem bem relacionados, eu posso ter uma úlcera péptica com pouca secreção ácida, né? Frequência, a úlcera duodenal é mais frequente em comparação com a úlcera gástrica, né? Abrangência, a úlcera duodenal, todas as classes sociais, enquanto que a úlcera gástrica é mais abrangente aqui em pessoas que têm um nível socioeconômico baixo. Estado nutricional, geralmente pessoas que têm úlcera duodenal são pacientes nutridos, enquanto que úlcera gástrica apresenta ali uma alta prevalência em pacientes desnutridos, né? Presença de vômito. Geralmente na úlcera duodenal esses vômitos não são comuns, enquanto que na úlcera gástrica esses vômitos são comuns. Presença de hemorragia. Na úlcera duodenal eu tenho melena, certo? Enquanto que na úlcera gástrica eu vou ter hematêmese. A hematêmese é o vômito com sangue, então eu esterilizo o sangue pela cavidade oral em relação ao vômito. E a melena seria o sangue que vai progredir no tubo digestório, ele vai ser parcialmente digerido e vai ser esterilizado na região mais distal, você vai evacuar sangue coagulado, certo? É um aspecto de borra de café que tem um odor bastante fétido. Então, melena, uma hemorragia digestiva baixa, enquanto que a hematêmese, uma hemorragia digestiva alta, certo? No caso dessa melena, esse sangue vai atravessar muitas vezes o tubo digestório e vai ser esterilizado lá embaixo, com sangue coagulado. Episódios de dor. Geralmente na úlcera duodenal eu tenho 2 a 3 horas após as refeições, tenho a dor abdominal, enquanto que a úlcera gástrica eu tenho 30 minutos a 1 hora após as refeições, certo? Então um diagnóstico também bastante diferente em relação ao episódio de dor. Ingestão de alimentos. Quando eu tenho úlcera duodenal, se eu me alimentar, eu vou aliviar a dor, enquanto que numa úlcera gástrica a ingestão não melhora ou há aumento da dor. Obviamente que isso aqui não é matemático, certo? Essa relação não é 100% de certeza, mas em princípio a gente consegue ter uma certa avaliação na coleta da história do paciente e já tendo uma certa noção que se trata de uma úlcera péptica gástrica ou uma úlcera péptica abdominal. Fatores de risco de úlcera, né? A gente tem que avaliar principalmente a dieta do paciente. Então, um paciente que tem doença péptica, né? Uma gastrite, uma úlcera péptica, geralmente tem uma dieta, não uma dieta balanceada, mas uma dieta rica em algumas coisas que podem levar à prevalência desse transtorno aí. O que causa mais? Qual que é o componente da dieta que causa doença péptica, né? Gastrite e úlcera? Eu falo com absoluta certeza que é o café. Então, o café é o vilão da doença péptica. Ah, mas eu tomo somente um cafezinho por dia. Pode ser esse cafezinho que está causando ali o teu transtorno gástrico. Então, quem toma café realmente tem doença péptica, tanto gastrite quanto úlcera, a gente tem que suspender o café da dieta.
Outras coisas que podem acontecer, o paciente pode ingerir chocolate. Chocolate também é um grande vilão em relação à doença péptica, né? Mas eu não como tanto chocolate, mas tomo aquele Toddy, aquele Nescau, aquele achocolatado em pó com leite, aquilo também pode causar sintomas e sinais, né? Outra coisa, bebida alcoólica, principalmente fermentado, vinho e cerveja, pode levar à irritação da mucosa, aparecendo ali a gastrite, aparecendo a úlcera. Algumas medicações podem estar causando essa fragilidade da mucosa gástrica, principalmente anti-inflamatório não esteroidal, né? Eu posso ter também ácido acetil salicílico, alguns componentes de fórmulas medicamentosas. Eu posso ter outros fatores que vão causar isso, como uma ingestão de suco de fruta ácida. Então, tem diversos fatores que vão levar à propensão da pessoa desenvolver uma doença inflamatória gástrica, né? Uma gastrite. Tabagismo também leva a isso. Estresse também leva muito isso. Então, tem pessoas que têm uma propensão maior para desenvolver esse problema de estômago que é tão prevalente na nossa vida de hoje, né? Aqui uma imagem mostrando uma doença ulcerosa péptica. Aqui sim eu tenho uma úlcera duodenal, certo? Então eu tenho uma perda da integridade da mucosa desse duodeno, né? E aqui eu tenho uma úlcera gástrica, certo? Obviamente, um diagnóstico de certeza seria pela endoscopia digestiva alta, mas eu posso fazer um exame contrastado, certo? Posso pedir para o paciente tomar um contraste. Esse contraste é radiopaco. Eu faço uma radiografia do abdômen e observo, certo? A região do extravasamento do contraste em direção ao leito ulceroso. Já dá o diagnóstico também, certo? Hoje em dia temos tratamentos bastante efetivos para curar essa doença ulcerosa, né? Eu posso fazer uma dieta para o paciente. Obviamente a dieta é importante para o tratamento, mas eu posso fazer bloqueador da bomba de prótons, certo? Eu posso fazer antiácido. Isso também vai levar a bastante alívio, né? Alívio sintomático. Antigamente não tinha tanta medicação. Hoje em dia eu tenho medicação mais bem disponível para fazer, para realizar o tratamento, né? Algumas pessoas que têm essa úlcera, tanto a úlcera péptica duodenal quanto a úlcera péptica gástrica, tem uma bactéria que chama Helicobacter pylori, certo? Essa bactéria também tem relação, certo, com a formação da úlcera. E muitas vezes eu tenho que fazer um tratamento com antibiótico para erradicar essa bactéria. Geralmente eu faço 3 antibióticos, né, para erradicar Helicobacter pylori e com isso também favorecer o tratamento e a resolução da doença ulcerosa péptica. Outra coisa importante em relação ao conhecimento anatômico é uma doença que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Então, o que seria isso? O estômago tem lá as suas células parietais responsáveis pela secreção do HCl, né? E o esôfago não tem a proteção da mucosa que o estômago tem, certo? Não tem essa mucosa tão preparada para receber esse HCl. Então, consequentemente, se eu tenho, né, esse refluxo de ácido gástrico, né, para a mucosa do estômago, eu vou ter uma alteração nessa mucosa do esôfago, né, um refluxo do ácido gástrico do estômago para o esôfago. Eu vou ter essa alteração da mucosa, né, com consequentemente inflamação crônica da mucosa, né, levando uma esofagite. Nós chamamos de esofagite de refluxo, né? É aquele paciente que tem aquela dor retroesternal, que tem relação com a postura, paciente que geralmente logo depois que se alimenta deita, então pode ter refluxo gastroesofágico, causando essa esofagite de refluxo. Se não tratada cronicamente, pode evoluir para uma estenose de esôfago, né? Uma complicação, né, subsequente à doença de refluxo gastroesofágico, né? Alguns pacientes que têm doença de refluxo gastroesofágico também têm hérnia de hiato esofágico. Então eu tenho, né, uma herniação do fundo gástrico em direção à cavidade torácica e, consequentemente, eu perco, né, a integridade desse esfíncter esofagiano inferior, formado aqui pelos 2 pilares do diafragma, e vou permitir que esse suco gástrico, né, ele reflua em direção ao esôfago, causando a sua manifestação sintomática aqui no terço inferior do esôfago.
Se por acaso eu não tratar, isso aqui pode cronificar, levando uma estenose e, consequentemente, o paciente pode ter também disfagia, ele pode ter dificuldade para deglutir, né? Dependendo da estenose, inicialmente eu tenho uma disfagia para sólido, né? Aí o paciente ingere um alimento, ele tem que beber líquido para empurrar aquele alimento para até chegar no estômago e, finalmente, depois da progressão da estenose, eu vou ter uma disfagia, inclusive, para líquidos, né? Então, tenho que tomar cuidado com isso. Inclusive, eu posso ter uma metaplasia, né, nesse epitélio do esôfago distal em relação à inflamação crônica e posso aparecer também o adenocarcinoma do esôfago. Então, posso aparecer câncer de esôfago com a progressão contínua desse processo inflamatório, certo? Aqui eu mostro também dois tipos de hérnia de hiato, certo? Então, na verdade, eu tenho um orifício do diafragma onde o esôfago atravessa, ganhando a região abdominal, uma região que eu chamo de hiato esofágico, né? E esse estômago, ele pode se herniar em direção à cavidade torácica, certo? Ele pode se herniar de duas formas. A forma mais comum é essa aqui, é a hérnia por deslizamento, né? Essa forma aqui, né, vai levar a um refluxo gastroesofágico significativo, o paciente vai ter doença péptica também acometendo o esôfago distal, certo? Causando sintomas de pirose, dor retroesternal. E o outro tipo também, não tão comum como a hérnia por deslizamento, é uma hérnia chamada hérnia paraesofágica, onde eu tenho uma projeção do fundo do estômago, né, paralela ao esôfago, atravessando aqui o hiato esofágico do diafragma. Essa hérnia aqui pode levar a repercussões bastante precoces, inclusive disfagia. Esse fundo de estômago pode comprimir o esôfago e pode prejudicar o trânsito do alimento do esôfago até chegar no estômago, né? E muitas vezes eu faço diagnóstico por endoscopia, mas às vezes também eu utilizo exames contrastados. Eu produzo um contraste no paciente, ele deglute um contraste, eu faço uma radiografia e observo aqui, como nessa imagem, o fundo do estômago se projetando em direção à cavidade torácica, né? Eu vejo aqui o pilar do diafragma e a cúpula diafragmática esquerda, né? E observo aqui o fundo do estômago se projetando em direção à cavidade torácica, dando o diagnóstico de uma hérnia paraesofágica. Esse slide aqui a gente demonstra a presença do estômago na cavidade abdominal, certo? Eu observo aqui a parte cárdica, ou seja, a primeira porção da parte do estômago que entra em contato com o esôfago. Então o esôfago vai desembocar aqui na parte cárdica do estômago. Superiormente eu vou ter ali o fundo do estômago em contato ali com o diafragma do lado esquerdo. Eu vou ter o corpo do estômago, o corpo gástrico, certo? Na sua grande extensão. Inferiormente eu vou ter o antro pilórico, né? E aqui eu vou ter o canal pilórico, certo? Ou piloro. O antro pilórico também chamado de antro e o canal pilórico chamado de piloro, certo? Observe aqui a curvatura menor, pequena curvatura do estômago e aqui a curvatura maior, grande curvatura do estômago. Observe que o estômago ele possui diversas estruturas ligamentares, tem ligamentos localizados aqui em contato com a grande curvatura do estômago e ligamentos localizados aqui com a pequena curvatura do estômago. Eu tenho um grande ligamento aqui na grande curvatura, certo? Que vai ser um dos componentes do aumento maior, o ligamento gastrocólico, certo? Vai da grande curvatura do estômago, vai se revestir aqui na cavidade abdominal anterior e vai refletir superiormente, vai conectar lá no colo transverso. Então esse ligamento aqui, ligamento gastrocólico, importante na cirurgia. Na pequena curvatura eu tenho o ligamento que vem do duodeno até o estômago, ou seja, o ligamento hepatogástrico, e um outro ligamento que vem um ligamento que vem do fígado até o estômago, chamado ligamento hepatogástrico, e o ligamento que vem do fígado até o duodeno, o ligamento hepatoduodenal, certo? Esses dois ligamentos aqui formam aqui o aumento menor. A gente vai ter uma discussão sobre isso em relação a uma aula sobre peritônio, né? Aqui mostrando novamente o estômago na cavidade abdominal. A gente levantou esse estômago cortando parcialmente o ligamento gastrocólico. Então eu levantei o estômago e observo aqui posteriormente o estômago
uma estrutura super importante que é o pâncreas. Então, o pâncreas vai entrar em contato com a face posterior do estômago, né, permitindo que uma úlcera perfurada nessa região da parede posterior do estômago pode ter uma certa repercussão no parênquima pancreático. Eu posso ter uma pancreatite aguda por uma úlcera perfurada na parede posterior do estômago, certo? Aqui uma outra relação, né, mostrando a parte da parede posterior do estômago com o pâncreas. O pâncreas é uma estrutura retroperitoneal, localizada aqui posteriormente ao peritônio parietal. E observem também a relação do estômago com o baço. O baço aqui localizado no hipocôndrio do lado esquerdo, certo? Então, é uma imagem interessante, onde a gente identifica um corte transverso na cavidade abdominal. Eu vejo aqui posteriormente vértebra, né? Com os dois rins, o rim do lado direito e o rim do lado esquerdo. E observando aqui do lado esquerdo, a grande curvatura do estômago, certo? Pequena curvatura, o corpo do estômago e a região do estômago em contato, né, na sua face posterior com o pâncreas. Essa região, essa relação bastante importante. E o contato também do estômago com o baço. Então, o baço é um órgão realmente importante, localizado aqui no hipocôndrio esquerdo. Vai ter relação também com o fígado, né? Então falamos um pouco de esôfago, em continuidade da nossa aula anterior, falamos um pouco de estômago, certo? As suas subdivisões em relação aos órgãos que vão entrar em contato com o estômago. E agora a gente vai falar um pouco sobre o duodeno. Então, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, certo? Recebe esse nome porque ele tem aproximadamente o comprimento de 12 dedos, daí o nome duodeno, né? Ele é um órgão retroperitoneal, uma pequena exceção, uma pequena porção do órgão que é peritonizada. Ele vai estar localizado, né, na região posterior do abdômen e vai ter uma forma em C, né, com a concavidade voltada para o lado esquerdo, né, em íntimo contato com o pâncreas, né? Então o pâncreas ele vai possuir uma cabeça, e essa cabeça do pâncreas vai ter relação com o duodeno, né? Ele vai ter uma relação também com o rim do lado direito. Então o duodeno vai estar localizado, né, em contato, né, no retroperitônio com o rim do lado direito. Ele vai ter contato com diversas estruturas vasculares, sobretudo ramos da artéria aorta abdominal e tributárias aqui vasculares da veia cava inferior, certo? Vai ter uma relação direta com o estômago, né? Vai receber a secreção e também o bolo alimentar do estômago, e vai ter uma relação também com a segunda parte do intestino delgado, que nós chamamos de jejum. Então aqui mostrando a anatomia do duodeno, uma anatomia importante do ponto de vista da interpretação das estruturas retroperitoneais. Observem que o duodeno ele possui 4 partes. Eu tenho uma parte superior, uma parte descendente, uma parte horizontal e uma parte ascendente. Então, primeira porção do duodeno, porção superior, em contato direto com o estômago, né? Por intermédio daquele esfíncter pilórico, né? Depois eu vou ter a porção descendente. Essa porção descendente em contato com o rim direito. Vai ser muito importante essa porção, porque nessa porção que eu vou receber tanto a bile quanto o suco pancreático. Depois eu vou ter uma porção horizontal que vai atravessar transversalmente, né, em direção ao lado esquerdo. E depois eu vou ter a última porção, ou quarta porção, que seria a porção ascendente, né, que vai entrar em contato ali com a alça do jejum, segunda porção do intestino delgado, certo? Então, relações do duodeno, e eu tenho um limite ali entre o duodeno e o jejum, que eu chamo de flexura duodeno-jejunal, e esse limite entre duodeno e jejum forma um limite diferenciando o tubo digestório alto do tubo digestório baixo, certo? Então, tem diversos sintomas que podem acontecer acima da flexura duodeno-jejunal, inclusive úlceras pépticas. 98% das úlceras pépticas são localizadas na primeira porção do duodeno ou no estômago, por exemplo, né? A hemorragia digestiva vai se manifestar clinicamente diferente em relação ao tubo digestório, se for alto ou baixo.
geralmente, quando é uma hemorragia digestiva alta, eu vou ter hematêmese, eu vou vomitar sangue, e esse sangue ele pode também ser, pode ganhar o tubo digestório baixo e ser digerido, se manifestar por melena, certo? Mas se eu tiver uma hemorragia localizada baixa do tubo digestório, geralmente eu tenho só melena, não tenho hematêmese, eu não tenho vômito em forma de sangue, com algumas raras exceções, né? Então essa delimitação entre o tubo digestório alto e baixo é importante do ponto de vista clínico e cirúrgico, né? Então tem uma flexura chamada flexura duodenojejunal, que vai limitar esse tubo digestório alto acima dessa flexura duodenojejunal e um tubo digestório baixo, abaixo dessa flexura duodenojejunal. Então é importante que tenha um nome, chamado ligamento ou flexura de Treitz, né? Isso é importante na cirurgia. Aqui novamente mostrando, né, a pequena curvatura do estômago e a grande curvatura do estômago. Observe aqui o ligamento gastrocólico formando aqui um aumento maior e aqui dois ligamentos, o hepatogástrico e o hepatoduodenal, formando aqui o aumento menor, também chamado de grande epíplon ou pequeno epíplon, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre vascularização do estômago. É um tópico que é importante do ponto de vista clínico e cirúrgico, porém não está no objetivo educacional do nosso encontro de hoje. Então não é preciso decorar e memorizar esses vasos que a gente vai falar aqui agora, porém são vasos importantes, né? E a gente vai ter uma outra aula em um outro momento, no próximo semestre, sobre vascularização do tubo digestório, onde a gente vai falar um pouco sobre esses vasos de forma mais particular. Porém, só para citar os vasos, existe um grande vaso, ramo aqui da artéria aorta abdominal, que eu chamo de tronco celíaco. Então, esse tronco celíaco é um ramo importante da artéria aorta abdominal. Esse tronco celíaco ele vai dar origem a três ramos. Eu tenho a artéria gástrica esquerda, eu tenho a artéria esplênica e eu tenho a artéria hepática comum. Então, tronco celíaco, três ramos. Gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. A artéria gástrica esquerda, ela vai irrigar, sobretudo, a pequena curvatura do estômago. Ok? A artéria gástrica esquerda, ela vai sofrer uma anastomose, ela vai se juntar com uma outra artéria, chamada artéria gástrica direita. E a artéria gástrica direita, ela pode ser ramo da artéria hepática própria, que por sua vez é ramo da hepática comum, ou ela pode também ser ramo direto da artéria hepática comum. Ok? Variação anatômica aí. Então, na pequena curvatura do estômago, eu tenho duas artérias. Eu tenho a artéria gástrica esquerda, que é ramo direto do tronco celíaco, enquanto que eu tenho também a artéria gástrica direita, né? Que é ramo ou da hepática própria ou da hepática comum. Então, eu tenho uma anastomose na pequena curvatura do estômago. Observando a grande curvatura do estômago, eu também vou possuir uma outra anastomose. Eu tenho a artéria esplênica, né, que vai irrigar o baço, vai levar o sangue lá para o baço. E, chegando próximo ao baço, eu tenho uma artéria que eu chamo artéria gastroepiploica esquerda. Essa artéria aqui, também chamada artéria gastroomental esquerda. Essa artéria vai caminhar em direção à grande curvatura do estômago, né? E vai fazer uma anastomose com uma outra artéria, chamada artéria gastroomental ou artéria gastroepiploica direita, certo? A artéria gastroepiploica direita, ela vem de uma artéria chamada artéria gastroduodenal, que por sua vez é um ramo terminal da artéria hepática comum, certo? Isso é importante porque a gente vai compreender que o grande leito vascular arterial do estômago está localizado aonde? Na pequena curvatura e na grande curvatura, certo? Então, úlceras que se localizam na pequena curvatura e na grande curvatura, elas podem sofrer uma complicação. Qual seria a complicação? A hemorragia. E uma hemorragia arterial, ela é bastante mais significativa do que uma hemorragia venosa. O paciente vai ter uma hemorragia digestiva muito grande, né? O que eu tenho que fazer se tiver uma úlcera nessa região, essa úlcera levar uma ulceração para um vaso, causando uma hemorragia digestiva? Eu tenho que tratar o paciente, tenho que tentar estancar a hemorragia o mais rápido possível.
E como é que eu faço isso? Geralmente a gente faz uma endoscopia digestiva alta, com tratamento medicamentoso, com vasoconstrictor, e na endoscopia digestiva alta eu consigo manobrar razoavelmente esse tipo de hemorragia. Eu posso injetar, certo, vasoconstrictor direto na região, ou posso também fazer uma rafia pelo instrumental cirúrgico da endoscopia. Se eu não conseguir fazer isso e o paciente continuar sangrando, certo? Ele tem que ir para o centro cirúrgico, eu tenho que fazer uma cirurgia de via aberta, de abdômen aberto, que eu tenho que achar essa região que está sangrando, eu tenho que fechar o sangramento, consequentemente eu vou salvar a vida do paciente. Então, essas histórias das artérias não é para ficar decorando isso agora, certo? Mas é para saber que na pequena curvatura e na grande curvatura do estômago passam leitos vasculares arteriais, que são leitos significativos, que podem causar repercussão clínica bastante séria no caso de uma úlcera perfurada, certo? Então é importante a gente notar isso aí. Bom, então falei de estômago, falei de duodeno, e agora a gente vai falar sobre a segunda parte e também a terceira parte do intestino delgado, formado aqui pelo jejuno e pelo íleo, certo? Alças de intestino delgado, jejuno e íleo. São estruturas peritonizadas, ao contrário do duodeno, que está localizado no retroperitônio. Eu tenho, né, o jejuno, normalmente são alças localizadas do lado esquerdo, na parte superior do abdômen, enquanto que o íleo, localizado do lado direito, na parte de baixo. Então, no quadrante inferior direito do abdômen, eu vou ter predominantemente alças de íleo, e no quadrante superior esquerdo, eu vou ter alças de jejuno, certo? Não existe um limite específico entre jejuno e íleo. É uma transição vagarosa. Eu tenho alças de jejuno que tem algumas características, elas vão perdendo essas características e vão se transformando em alças ileais, certo? Mas não tenho nenhum limite específico. Não, daqui para cima é jejuno, daqui para baixo é íleo, né? A gente observa que são alças muito vascularizadas, recebem ramos arteriais da artéria mesentérica superior, né? Um importante ramo ímpar também da artéria aorta abdominal, certo? Então você vai ter uma vascularização significativa entre as alças, tanto do jejuno e quanto do íleo, permitindo o funcionamento dessas alças, levando à peristalse e empurrando o bolo alimentar na sequência, né? Observando um corte transverso de abdômen, a gente vai encontrar, né, tanto alça de jejuno e íleo, dependendo da altura desse corte, né? Posteriormente, eu vou encontrar aqui coluna vertebral, os grandes vasos arteriais que vão atravessar o abdômen juntamente com os vasos venosos, né? Posteriormente, eu vou encontrar alças de intestino grosso. Eu sei que essas alças estão localizadas posteriormente, o colo ascendente e o colo descendente, né? Porém, anteriormente também eu vou encontrar uma alça de intestino grosso, que seria o cólon transverso, né? Entre o cólon transverso anteriormente, que é bastante móvel, pode estar localizado em qualquer região, eu vou encontrar aqui essas alças peritonizadas, né, unidas pelo mesentério à parede abdominal posterior, certo? Então, alças de intestino delgado, né? Na radiografia contrastada, certo? E na ressonância da tomografia, essas alças não aparecem muito bem, certo? Eu vou ter uma grande quantidade de ar localizada no cólon, certo? Nas alças de intestino grosso, enquanto que as alças de delgado, geralmente elas estão fechadas, né? Não tem tanta imagem radiológica, né? Porém, eu posso ver em relação a essas alças, se eu introduzir algum contraste, se eu pedir para o paciente deglutir um contraste, eu vou progredindo esse contraste e vou fazendo exames na sequência, né? Se eu tenho uma obstrução intestinal, essas alças elas ficam bastante distendidas, certo? No caso de uma obstrução, chama muita atenção. Se eu tenho corpo estranho na região, né, também eu vou ter uma visualização dessas alças em relação ao material do corpo estranho. Lembro, por exemplo, há pouco tempo atrás, um paciente que foi preso na alfândega no serviço de imigração que apresentou diversas distensões de alça, certo? Um material no corpo estranho, e a gente foi ver que foi cápsula de cocaína. Então, paciente que tem esse corpo estranho nessas alças de intestino, dependendo da quantidade que o paciente vai ingerir de cocaína, se for uma mula de cocaína, aí vai ter 30, 40 cápsulas de cocaína localizada nesta região, certo? Tem técnica para você fazer isso, mas se essa cápsula de cocaína abrir e liberar
a cocaína para o tubo digestório, geralmente o paciente vai ficar bastante grave. Então a gente faz um tratamento para esse paciente ele evacuar essa cocaína o mais rápido possível, né? Aqui mostrando novamente uma alça de intestino delgado, aqui no caso o jejuno, e aqui inferiormente o ilho. Observe a diferença. No jejuno eu tenho um pregueamento mucoso bastante mais significativo em comparação ao ilho, né? No ilho a gente vai encontrar aquelas placas de Peyer, certo? Presentes aqui exclusivamente no ilho, certo? Uma área que tem até a cor, né? É mais pálida em comparação com o jejuno. No jejuno eu tenho a mucosa bastante vascularizada, bastante permeada por pregas, né? Enquanto que o ilho eu tenho a parte muito mais lisa, eu tenho a formação de placas de Peyer, e observando na ectoscopia a alça, ela é pálida em comparação com uma alça de jejum. Eu tenho aqui o ilho terminal chegando no intestino grosso, uma região que eu chamo de seco, uma região super importante, né? E eu vou ter uma válvula chamada válvula iliocecal, né? Permitindo que o trânsito do bolo alimentar seja feito apenas em uma direção. Então eu vou ter o trânsito do ilho chegando até o seco, certo? Essa válvula vai permitir que o bolo alimentar não reflua para o ilho, certo? Então vai ter uma função de contenção em relação ao refluxo. E no seco também eu vou encontrar um ósteo, chamado de ósteo do apêndice vermiforme. Então eu vou encontrar aqui o apêndice vermiforme, famoso apêndice, né? Localizado aqui na região próxima ao seco. Geralmente o apêndice vermiforme ele tem uma posição retrocecal, ele fica localizada atrás do seco, certo? Na grande maioria das vezes, né? Eu tenho aqui, certo? Um apêndice saindo aqui da região secal e ganhando a região pélvica, né? Então esse apêndice ele vai se projetar ali na fossa ilíaca direita, vai ter uma relação aqui com o seco. É uma estrutura também peritonizada, eu tenho o mesoapêndice, certo? E vai permitir uma certa mobilidade dessa estrutura, né? Então, e pode acontecer de uma inflamação. Esse apêndice pode inflamar, levando uma apendicite, certo? E, consequentemente, o paciente vai ter que ser submetido a uma apendicectomia. Vou ter que retirar o apêndice, né? Então, como é que eu faço para achar o apêndice no caso de uma cirurgia? Geralmente, a gente acessa a fossa ilíaca direita, certo? E vai procurar esse apêndice atrás do seco. Geralmente, ele está lá. Se ele não estiver lá, certo? Tem outras técnicas para a gente achar. Uma das técnicas é a gente achar uma tênia do cólon, certo? Existem 3 tênias do cólon, né? É um aglomerado em relação a uma prega que vai atravessar aqui a parte anterior, a parte lateral, a parte medial do cólon. E a convergência dessas tênias vai dar no apêndice, certo? Então, na dúvida, não consigo achar um apêndice, eu acho uma tênia, vou seguindo essa tênia do cólon, certo? E essa tênia do cólon vai desembocar aqui na raiz do apêndice vermiforme, uma técnica também para achar o apêndice durante uma cirurgia, ok? Mostrando agora, né, novamente, o ilho terminal, a região do seco, juntamente com o apêndice vermiforme. Observe que é uma estrutura peritonizada, eu tenho aqui um mesoapêndice. Eu vejo o cólon ascendente, localizado à direita do abdômen, certo? O cólon ascendente ele é retroperitoneal, ele é fixo na parede abdominal posterior, enquanto que o cólon transverso ele é peritonizado, ele vai possuir o mesocólon transverso, né? Então ele é móvel, tem um ligamento bastante móvel na cavidade abdominal. Enquanto eu vou encontrar aqui o cólon descendente, que também vai ser uma porção importante do intestino grosso. Esse cólon descendente ele vai ser retroperitoneal, vai ser fixo na cavidade da parede abdominal posterior. Depois a gente vai encontrar o cólon sigmoide e aqui a parte superior do reto. O cólon sigmoide vai desembocar aqui na parte superior do reto. Observem que o intestino grosso também ele é muito vascularizado. Da mesma forma que o intestino delgado recebe aqueles ramos jejuno-iliais da artéria mesentérica superior, eu tenho, ainda na artéria mesentérica superior, eu tenho a artéria cólica média, que vai irrigar principalmente o cólon transverso, e também a cólica direita, que vai irrigar o cólon ascendente, certo?
Então eu tenho uma vascularização muito grande. Enquanto que o cólon descendente, eu recebo aqui a cólica esquerda, que também vem de um ramo da artéria aorta abdominal, mas vem da artéria mesentérica inferior, enquanto que o cólon sigmoide recebe aqui as artérias sigmoideias, né? Que também são ramos da artéria mesentérica inferior. A parte superior do reto vai receber a artéria retal superior, que é o ramo terminal da artéria mesentérica inferior. Essa vascularização, como eu disse, a gente vai ver com mais calma em um outro encontro, certo? Observem que eu tenho uma flexura cólica do lado direito e uma flexura cólica do lado esquerdo, né? A transição entre o cólon ascendente e o cólon transverso do lado direito chamo flexura cólica direita, também chamada de flexura hepática, por estar próxima ao fígado. Enquanto que a transição entre o cólon transverso e o cólon descendente eu chamo de flexura cólica esquerda, também chamada de flexura esplênica, por estar próximo ali ao baço, certo? Uma imagem interessante mostrando, né, transição do cólon transverso para o cólon descendente, ou seja, flexura cólica esquerda, dos dois lados aqui, né? Eu tenho o cólon descendente, descendo aqui, né, em direção à região inferior do abdômen do lado esquerdo, região da fossa ilíaca esquerda, né? E eu vou ter aqui a formação do cólon sigmoide, né? Esse cólon sigmoide, ele pode ser muito variável, né? Geralmente ele tem uma alça, né, nesse aspecto, desembocando aqui no reto. Ele pode ser mais curto, né, formando aqui uma estrutura retilínea até chegar no reto. Porém, ele pode ter um comprimento maior, né, do que o normal, né? Nesse caso aqui, ganhando aqui a região da fossa ilíaca do lado direito. E nesse caso aqui, né, chegando até a parte mais superior do abdômen. Então, eu tenho uma estrutura que é o cólon sigmoide, é uma estrutura bastante móvel, peritonizada, tem um ligamento chamado mesocólon sigmoide que vai conectar na parede abdominal, certo? E por intermédio desse ligamento ele é bastante móvel, ele não está fixo na parede abdominal posterior. E no caso de uma alça, né, redundante de cólon sigmoide, uma alça bastante evoluída, vai permitir que essa alça sofra uma certa contração e uma certa rotação, levando uma torção e uma obstrução intestinal, né? Então isso é relativamente frequente, certo? Torção de alça intestinal de cólon sigmoide, levando uma obstrução intestinal, certo? Consequentemente, eu posso estrangular o suprimento vascular para a alça do cólon sigmoide, levando uma isquemia de alça. Se eu não tratar rapidamente, vai levar uma necrose de alça e eu vou perder essa alça de intestino grosso, certo? Isso é uma condição comum, frequente. É um abdômen agudo, eu tenho que operar rapidamente e eu chamo de vólvulo de sigmoide. Ou seja, eu tenho uma rotação, certo, dessa alça intestinal e, consequentemente, eu posso estrangular essa alça, certo? Levando aqui uma obstrução intestinal. E se não for operado de urgência para tentar resolver esse problema, desfazer essa rotação, certo? Eu posso comprometer a alça de cólon sigmoide, né? Muitas vezes, dependendo da situação, já tem uma alça completamente necrosada, eu não consigo preservar essa alça. Eu tenho que tirar esse segmento necrosado e realmente eu tento fazer uma anastomose, né? Tento unir o segmento proximal com o segmento distal. Se eu não conseguir fazer a união, o que eu faço? Eu sepulto essa alça distal e eu derivo a alça proximal em direção à parede abdominal anterior e o paciente vai ter uma colostomia, certo? Ele vai ter um orifício na parede abdominal anterior, eu vou acoplar uma bolsa coletora e realmente ele vai ter que evacuar pela região da parede abdominal, né? Num segundo momento, com mais tranquilidade, com mais calma, eu posso programar uma outra cirurgia para fazer a correção do trânsito intestinal, certo? Mas num momento de urgência, de inflamação, de presença de conteúdo intestinal, muitas vezes eu não consigo fazer essa anastomose primária, né?
pelo processo inflamatório da região. Então, eu tenho que salvar a vida do paciente e, no segundo momento, eu programo ali uma reconstrução intestinal para ele, né? E aqui eu trouxe também a famosa apendicite aguda, né? Uma inflamação do apêndice vermiforme, né? O apêndice vermiforme, ele possui um orifício que vai drenar aqui no seco, uma alça de intestino grosso, né? Se eu tiver uma oclusão desse orifício, muito comum, causado por uma dieta rica em alguns pequenos fragmentos, semente de fruta, por exemplo, pode ocluir esse ósseo aqui e causar aqui uma obstrução na drenagem da secreção produzida continuamente no apêndice e com isso uma inflamação dessa região, vai levar uma apendicite aguda. Se eu não corrigir rapidamente a situação, eu vou ter uma outra condição, certo? Eu vou ter uma necrose desse apêndice, causando aqui uma gangrena e uma repercussão clínica muito diferente, certo? Então, tem que dar o diagnóstico de forma aguda, rapidamente, certo? Para operar esse paciente de forma precoce, para evitar complicações no ato cirúrgico, certo? Como é que eu dou o diagnóstico, então? O diagnóstico é clínico, certo? O paciente geralmente tem dor abdominal, começa na região epigástrica ou na região periumbilical, migra para a fossa ilíaca direita, certo? Apresenta febre, tem parada de eliminação de gases e fezes, certo? Tem sinais de irritação peritoneal na palpação do abdômen. Se pegar no livro de semiologia, vão ter lá 10 sinais de apendicite aguda, certo? Posso dar o diagnóstico clínico e já está autorizado a fazer a apendicectomia, né? Tem que fazer diagnóstico diferencial com outras condições que causam também inflamação na fossa ilíaca direita. Comum também é um cisto de ovário, por exemplo, uma gravidez ectópica rota, por exemplo, né? Então eu tenho aqui um apêndice vermiforme, tão famoso aí pelos casos de apendicite, certo? Outra condição clínica muito comum seria a doença diverticular do cólon, né? Então tem alguns indivíduos que têm essas formações saculares, diverticulares em toda a região do cólon, desde o cólon ascendente, certo? Cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, né? Então, geralmente uma manifestação de uma doença que tem uma etiologia congênita, a pessoa já nasce com essa propensão de desenvolver doença diverticular do cólon. E o problema é quando esse divertículo ele inflama, né? Ele pode levar a uma condição que nós chamamos de diverticulite, né? Aí realmente causa uma manifestação clínica significativa. O paciente tem manifestação em relação ao tubo digestório baixo, né? Ele vai ter muita dor abdominal na região, ele vai ter uma irritação nessas alças intestinais, ele tem que fazer um tratamento tanto com dieta quanto um tratamento com medicamento para causar uma supressão desse efeito inflamatório, desse divertículo, certo? Mas dependendo da condição, se eu tiver diversos divertículos inflamados, levando uma manifestação isquêmica de cólon, né? Muitas vezes eu tenho que fazer até uma intervenção cirúrgica para tentar resolver esse processo aí, né? E aqui trouxe também o câncer coloretal, que também é bastante prevalente na nossa sociedade, né? Eu tenho, né, os locais onde eu vou encontrar, né, uma doença neoplásica maligna de colo, né? Observe aqui, é muito frequente na região do reto e também no cólon sigmoide. Então, locais de presença frequente de câncer coloretal, cólon sigmoide e reto, né? Eu tenho os outros locais, eu posso ter cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente, até no seco, certo? Mas não são tão comuns. O local mais comum seria aqui no cólon sigmoide e reto. Aqui mostrando aqui um carcinoma de seco, né? Câncer de cólon crescendo aqui no interior do seco, consequentemente pode levar a sintomatologia de sangramento intestinal, vai se esterilizar aqui, certo? Em relação à parte externa, eu posso ter hemorragia digestiva baixa, então, ok? Esterilizando por um sangramento vivo, copioso, uma enterorragia, se o sangramento for oriundo aqui da região do cólon sigmoide e do reto, né? Se o sangramento for oriundo de uma alça mais proximal, né, eu posso ter esse sangue ainda atravessando todo o cólon até ser esterilizado, posso ter até uma quantidade significativa do sangue parcialmente digerido, né? Uma outra condição comum em relação ao câncer de cólon seria a obstrução intestinal, né? Alguns pacientes têm uma obstrução intestinal e com isso, né, vai ter uma cirurgia de urgência, eu tenho que
desobstruir esse trânsito e geralmente, né, eu observo o tumor, tento retirar o tumor o máximo possível, mas mesmo assim, eu vou derivar a alça intestinal proximal em direção à parede abdominal, fazendo uma colostomia, né? Muitas vezes, o paciente já tem um comprometimento de peritônio, né? E também, geralmente, tem um comprometimento hepático, né? Tem metástase para fígado, o que modifica aí completamente o prognóstico do paciente. Porém, em alguns pacientes é bom levar a obstrução, né? Muitos pacientes não sabem que tem câncer e realmente ele se manifesta como obstrução intestinal. E na obstrução intestinal eu faço o diagnóstico de forma imediata na obstrução e tento retirar o câncer. Se não tiver metástase, eu curei o paciente, certo? Então, tem pacientes que deram sorte, levaram a obstrução intestinal. Muitas vezes os pacientes que não têm essa obstrução intestinal só vão descobrir o câncer de forma muito mais tardia, fora de possibilidade terapêutica curativa, né? Então tem esse lado aí. E uma outra condição também que é relativamente frequente seria uma invaginação telescópica, né? Que a gente chama de intussuscepção, né? Então eu tenho, né, uma herniação no interior da própria alça intestinal. Então no caso aqui mostrando a alça de intestino delgado, no caso aqui o ilho, se projetou de forma telescópica para dentro do septo, certo? E vai causar também, consequentemente, uma obstrução intestinal. Pode ter diversas localizações, né? Pode ter na alça do próprio segmento do intestino delgado. E a cirurgia, né, muitas vezes eu tenho que reposicionar essa alça e fazer uma contenção para evitar disso recidivar. E por último, uma outra condição clínica que nós chamamos de síndrome do cólon irritável, uma condição clínica muito frequente nos dias de hoje, relacionada com o estresse, certo? Então, é uma condição que depende do aspecto do perfil psicológico do paciente. Tem pacientes que se estressam com muita frequência, né? E a manifestação desse estresse seria uma manifestação no tubo digestório, certo? Principalmente em relação à urgência de defecação, né? De evacuação. Então, aquele paciente, aquele indivíduo que não pode se aborrecer. Se ele se aborrecer, ele tem que ir no banheiro imediatamente, certo? Eu tinha um paciente, que eu não vou falar o nome dele, obviamente, mas assim, eu falava com ele, poxa, eu tenho que te contar uma coisa séria. Se eu falasse isso com ele, eu tenho que te falar sério uma coisa. Ele falava, peraí, doutor Geraldo, eu tenho que ir no banheiro e depois eu volto. Porque você falou que é coisa séria, eu tenho que evacuar primeiro, porque imediatamente causava uma irritação na árvore do tubo digestório, certo? E hoje em dia, né, com esse estresse que a gente está passando, né, na nossa civilização, né, o que causa estresse aí, hoje em dia? É pandemia que surge e propaga rapidamente em todo o planeta, deixa as pessoas confinadas em casa, isso vai causando um certo estresse, né? Trabalho que antigamente a gente trabalhava presencialmente com os alunos, atualmente a gente trabalha por uma plataforma, certo? Os alunos ficam estressados com essa plataforma, certo? Com mensagens que recebem, com tarefas que recebem, com aulas que tem que assistir. Os professores ficam estressados porque os alunos ficam entrando em contato diretamente com o professor 24 horas por dia, certo? Então está todo mundo muito estressado, né? Não se sabe o que vai acontecer, até que ponto que isso vai levar, então, consequentemente, muitas pessoas estão tendo esse síndrome do cólon irritável, certo? Então tem uma propensão genética, também tem pessoas que têm uma maior propensão genética para ter isso aí, né? Realmente tem que fazer um tratamento, tanto um tratamento medicamentoso, quanto um tratamento psicológico, né, para evitar essa repercussão gastrointestinal apresentar aí no decorrer do estresse, né? Estresse todo mundo tem, certo? Vai ter que passar, não vai ter jeito, né? Importante a gente ter controle em relação a esse nosso estresse. É tão comum a doença, tão comum que tem estatísticas que falam o seguinte: 50% das procuras em ambulatórios de gastroenterologia são oriundos de doença de cólon irritável, certo? Então, pessoas têm síndrome do cólon irritável. Então, 50% dos pacientes que visitam o gastroenterologista apresenta clínica de síndrome do cólon irritável. Então, muitas vezes eu faço um tratamento medicamentoso, né? Mas o perfil psicológico também tem que ser abordado. O paciente tem que aprender
a conviver com o estresse. Eu não posso falar para ele, não, tem que evitar o estresse, é impossível. Na civilização hoje a gente não tem como evitar o estresse, né? Se a gente for lá no Tibete, você vai entrevistar um monge tibetano que vive lá numa clausura, vai perguntar pro cara, o cara também está estressado, tem coisa que estressa ele, mas ele consegue controlar melhor o estresse em comparação com a gente, certo? A gente estoura por qualquer motivo, certo? Fica estressado e, consequentemente, tem repercussão aí em alças intestinais. Eu tenho aqui um espasmo, né, das alças intestinais, levando dor abdominal, certo? Muita dor e muitas vezes uma urgência em relação à evacuação. Ok? Então, uma aula bastante complexa. Tentei resumir aqui o máximo possível em relação a esse conteúdo. Trouxe diversas repercussões clínicas em relação a estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso e também reto. O último slide a gente vai só relembrar, né, o reto em comparação com a pelve feminina e o reto em comparação com a pelve masculina. Qual que é a diferença? Eu tenho aqui a relação do reto com a parede vaginal posterior, ok? Na pelve feminina. E eu tenho esse recesso, né? Recesso retouterino ou retrouterino, também chamado de fundo de saco de Douglas, né? Eu tenho, né, a relação da pelve masculina do reto com a próstata, localizada aqui nesta topografia, ok? Então é importante na pelve masculina a gente realizar o quê? Um exame de próstata por intermédio de um toque retal. A gente já viu isso aqui em algumas aulas anteriores, só trouxe aqui uma repercussão clínica importante em relação à posição do reto em relação à pelve masculina em comparação com a pelve feminina. Ok? Grande abraço, até a próxima.